Olha pessoal, aqui quem está falando é o Leberson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia, e eu tenho um pós-doutorado em economia pela FEA USP, e a teoria econômica quântica é o fruto desse projeto. A teoria econômica quântica está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, lei da oferta e demanda, que a economia não é baseada em taxa de juro, que a economia é uma ciência exata, portanto, é uma ciência empírica, né? Empírica, então ela não está sujeita a vontades políticas, interesses políticos, não, ela não é nada disso. Bom, basta você elencar aqui no YouTube uma série de vídeos que eu estou falando sobre a teoria econômica quântica, né? Digita Leverson Costa que vai elencar uma série de vídeos aqui sobre a teoria econômica quântica e outros conhecimentos originais. Eu vou trazer para cá a segunda parte, que essa é uma revelação, né? Vou trazer para cá a segunda parte dessa grande revelação sobre a teoria econômica quântica, que na verdade os efeitos da moeda, fruto da ação humana em relação à economia, você consegue, a teoria econômica quântica está dentro dela, ou os fenômenos econômicos, eles estão dentro dos fenômenos econômicos, a dualidade onda-partícula lá da física quântica, sabia? Ela está presente. Então eu estou fazendo a segunda parte desse vídeo. Eu coloquei o número 1 aqui, agora eu vou fazer a segunda aqui, que ele vai trazer um detalhe ainda para confirmar tudo isso, entende? Então, o que é a dualidade onda-partícula? É um conceito central da física quântica e um conceito fundamental de física quântica. Sugere que as partículas, como elétrons e fótons, podem se comportar tanto como ondas quanto como partículas. Na física clássica, objetos são ou ondas ou partículas, eles são ondas ou partículas. Mas na física quântica, a dualidade se manifesta dependendo do experimento realizado. Então, depende da experiência realizada, depende daquilo que você está medindo, que você vai medir, ele pode se comportar como partícula ou como onda. Na física clássica, não. É onda de um lado e partícula do outro. Então, olha que coisa interessante, que a teoria econômica quântica, ela prova isso. Por exemplo, a economia, vamos pegar aqui, vou mostrar aqui esse gráfico, certo? Vou pegar aqui, que eu quero ser mais objetivo possível. Aqui é o gráfico da teoria econômica quântica, o gráfico 1 sobre x ao quadrado. Por quê? Esse 1 sobre x ao quadrado é a força da gravidade de Isaac Newton e força elétrica de Isaac Newton. Por quê? Porque a economia é essencialmente um fenômeno de atração. A produção, né? A economia faz a sua produção, expõe seus produtos para atrair o consumidor. E esse fenômeno de atração é o fenômeno de atração oferta-demanda. Massa 1, massa 2 dividido pelo x ao quadrado, lá da força da gravidade de Isaac Newton, ou a lei de Coulomb. M1, M2 é oferta-demanda dividido pela distância entre elas, x ao quadrado, só que esse x faz o papel da inflação. Então esse gráfico aqui, o que ele fala? Aqui no centro você tem a taxa Selic, o Banco Central controlando o juro. Essa curva aqui é a inflação. Essa pintura aqui sobre a curva é a desinflação. E esse outro lado aqui é a deflação. Então a teoria econômica quântica prova que quanto maior é a inflação, menor é a desinflação para uma baixa taxa de juro. Quanto mais você baixa a taxa de juro, você potencializa uma alta inflação, que é uma baixíssima desinflação. Então é importante que quando você, na luz da teoria econômica quântica, o gráfico aqui mostra que à medida essa inflação ela vai aumentando, mas à medida que ela vai aumentando, ela aumenta desinflando, entendeu? A inflação ela aumenta desinflando, ela vai desacelerando. Então a inflação na verdade ela aumenta desacelerando. À medida que a inflação está aumentando, na verdade ela está aumentando de forma desacelerada, ela está desacelerando. Isso é desinflação, porque ela vai caminhar para uma colinearidade inflacionária, tá vendo? Ela vai diminuindo aqui, ó, ela vai crescendo, a inflação vai crescendo assintoticamente, muito sensivelmente. Então, na verdade, ela vai, à medida que a inflação aumenta, na verdade, ela aumenta desinflando.
E aí você tem o aumento da inflação de forma desacelerada, certo? Novamente, quando a inflação está aumentando, ela está desacelerando, na verdade. E por isso que é desinflação. E é nesse ponto aqui, para uma baixa taxa de juro, uma alta inflação, que é uma baixa desinflação, de tudo de bom para a economia, onde a economia funciona da melhor forma. Ela é mais poderosa aqui, você tem a estabilidade do preço, da moeda, enfim. E a deflação também tem uma relação direta com a taxa de juros, certo? A desinflação tem uma relação direta, com a taxa de juros, porque à medida que você está diminuindo a taxa de juros, você também está diminuindo a desinflação, mas você está aumentando a inflação, certo? Correto? E a deflação tem uma relação também direta com a taxa de juros. Então, o que eu mostrei? Então, aqui, ó, você olhando para cá, aqui é o melhor ponto da economia. Então, eu provo isso daqui é partícula, isso é uma partícula, entendeu? Aqui, ó, desacelerando. Então, quando eu faço esse movimento aqui, isso aqui é um movimento econômico, isso daqui é um fenômeno econômico, mas também é um fenômeno quântico, porque daqui é uma partícula, tá vendo que é uma partícula que está desacelerando e está acelerando, né? Então, e esse sinal é o sinal do corpo em queda livre, porque isso daqui é um corpo em queda livre, tá? Daqui é corpo em queda livre ou proporção de Galileu. E aí você vê esse sinal no centro do gráfico aqui, você vê o sinal no centro do gráfico. Então, aí você consegue, para essa situação, ele desacelerando daqui para cá, você tem uma economia forte nesse ponto. Você tem uma economia muito forte. A economia ela é forte, né? Você potencializa, baixou a taxa de juros, você potencializa uma alta inflação, com a baixíssima desinflação, mas ali onde está toda a estabilidade do preço e da moeda. Basta você olhar a economia europeia, que tem uma baixa taxa de juros, portanto tem uma baixa desinflação e lá os preços são altamente estáveis. Quando tem uma alteração lá de 2% no preço, os caras começam a dar um chilique, né? E aqui para nós, se o preço oscilasse desse jeito aí, a gente estava soltando foguete todo dia. Bom, então isso é uma parte. Então eu estou explicando essa potência onde a economia é forte, né? Eu estou mostrando onde a economia é forte nesse ponto aqui, usando essa partícula aqui, desacelerado, isso aqui. Agora eu vou usar um laser, esse laser. Porque esse laser, essa intensidade desse laser cai por 1 sobre x ao quadrado, sabe? A intensidade desse laser cai por 1 sobre x ao quadrado, que é o mesmo equação desse gráfico aqui, que é a mesma equação desse gráfico. Então, por exemplo, a intensidade do laser nesse ponto, ela é mais forte do que nesse ponto aqui. Certo? Bom, e como eu explico aqui, agora eu vou, isso daqui, essa forma que eu expliquei, usando isso aqui, né, desacelerando ou jogando o corpo para cima, que também é uma proporção de Galileu, onde a economia é mais forte, eu usei uma partícula. Agora eu vou usar uma onda do laser, entendeu? Aqui é uma onda, você entendeu? Aqui é uma onda. Para explicar o fenômeno do esquema Ponzi piramidal e também a alavancagem monetária empresarial, a alavancagem das empresas. Então o que mostra? Existe uma prova, quanto mais você faz uma alavancagem da empresa, quanto mais você alavanca uma empresa, mais você está fragilizando essa empresa. Por quê? Porque você está buscando lucro a todo custo. E aí, nesse caso, para você alavancar a empresa, você precisa colocar a empresa nesse ponto aqui. Você precisa colocar a empresa nesse ponto. Quanto mais você alavanca a empresa, mais você quer colocar essa empresa nesse ponto, que é onde está toda a estabilidade econômica da moeda e do preço, onde está todo o consumo, porque você quer lucro. Só que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, a alavancagem da empresa nesse ponto, ela é mais forte do que nesse ponto aqui. Só que onde está esse ponto? Esse ponto está aqui, aonde é alta taxa de juros, baixa inflação, você tem um consumo menor do povo, o preço oscila mais fortemente, é como eu chamo de uma recessão ruim. Agora, esse ponto aqui, quando você... Aí você começa a alavancar a empresa, que você quer lucro, você quer tirar a empresa desse ponto e jogar para cá.
Só que à medida que... E isso você faz... Isso é um processo de alavancagem. Usando esse laser. Esse laser, por isso que ele explica. Agora eu estou usando, entendeu? A dualidade. Aí quando eu jogo eu alavanco a empresa aqui nesse ponto, é como que eu alavanquei demais a empresa. Apesar de você ter um consumo, você ter uma população muito forte aqui consumindo, mas você força essa empresa alavancando ela para ela ficar nesse ponto, você acaba que fragilizando a empresa nesse ponto aqui, onde que todo mundo poderia consumir muitos produtos dessa empresa. Só que você forçou muito essa empresa, alavancando ela para tirar lucro, para ela dar lucro. Então, ao mesmo tempo que esse ponto aqui é o ponto mais forte da economia, mas quando você faz a alavancagem da empresa demais, que você quer jogar a empresa aqui, para ela ter lucro, ela faz fragilizar. Entendeu? Então, isso é a dualidade onda-partícula presente dentro da própria teoria econômica quântica, e a própria economia explica isso. Por isso que ele fala, na física clássica, objetos são ondas ou partículas, mas na física quântica, a dualidade se manifesta dependendo do experimento realizado. Então, são duas situações. Quando eu uso partícula, eu faço esse movimento aqui, jogar essa partícula para cima, que é a proporção de Galileu, eu estou jogando a economia para a sua região de maior potência, onde tem estabilidade do preço e da moeda. Beleza. Agora, aí eu quero pegar agora eu faço um outro experimento. Eu quero pegar da empresa, eu pego essa empresa, eu quero alavancar essa empresa de forma tal que ela tenha um lucro maior, que ela tenha mais lucros. É como que eu jogar essa empresa lá naquele mesmo ponto. Jogar a empresa nesse mesmo ponto, alavancando ela. Aí eu tenho que usar esse laser, que o laser é um fenômeno quântico, tá? Ele é um fenômeno quântico também. Aí eu quero tirar a empresa dessa posição e jogar para cá. Onde aqui está a economia mais forte. Só que quanto mais eu faço essa alavancagem na empresa, buscando o lucro o tempo todo, quando ela chega aqui, ela está fragilizada, ela vai lá e quebra. Ela vai lá e quebra. Então isso é a dualidade onda e partícula da física quântica presente dentro dos fenômenos econômicos. Então o que é a física quântica? A dualidade onda-partícula na física quântica se manifesta dependendo do experimento que você está fazendo. Certo? Então eu peguei duas situações que eu acabei de falar. Né? Quando você quer jogar a economia para a sua região de maior estabilidade econômica, você baixa a taxa de juros, potencializa uma alta inflação, que é uma baixa desinflação, onde tem estabilidade do preço, da moeda, onde tem todo o consumo poderoso. Mas quando você pega uma empresa e começa a alavancar ela demais, aí eu estou usando agora esse laser, né? Para alavancar. Né? Eu fiz isso daqui. O primeiro eu usei essa experiência aqui, partícula. Aí para alavancar eu uso essa luz laser aqui. Para alavancar a empresa, para jogar a empresa para ter um máximo de lucro. E para eu obter essa empresa ter um máximo de lucro, eu tenho que jogar ela lá em baixa inflação, que é porque baixa taxa de juros, alta inflação, baixa desinflação, né? Porque isso daqui também é a frente de onda do laser. O laser aqui, a frente de onda do laser aqui é mais fraco do que aqui, entendeu? Então é como que eu estou alavancando a empresa daqui para cá. E quando chega aqui ela está frágil, ela vai lá e quebra. Por isso que muitas empresas quebram. Então, entendeu? Esse detalhe, eu trouxe mais esse detalhe. Qual o detalhe que eu trouxe para cá? Quando eu alavanco a empresa para ter muito consumo, para ela obter muito lucro, é como que eu estou jogando ela para o seu ponto mais, onde a economia é mais forte. Mas como eu alavanquei demais a empresa, vai lá e quebra. Puf! Então é só um complemento do vídeo anterior sobre isso daqui, tá? Obrigado.